Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao Seara Fraterna. Eu escolhi este livro aqui, Esperança e Luz, do Chico Xavier, para a harmonização do nosso estudo dessa noite. Então vamos lá. Visão nova. O homem, para carregar a cruz, seguindo os passos de Jesus, não hesitará no grande esforço. Pensará na beleza do reino e ascenderá a monte acima, na visão nova do ideal, ofertando seus braços fortes ao trabalho. E nem perderá tempo na inutilidade. O homem que coopera para a vida melhor encontrará serviço dia a dia em derredor de si. Será sempre ele a melhorar-se, acompanhando o mestre. Não terá desânimo ou tristeza, transformando lâminas e canhões em recursos de paz. Suportará a cruz que lhe compete, perdoando 70 vezes 7 a ofensa que venha receber. Não ferirá a ninguém, porque vive em Jesus, para a força do bem. E escalando monte a monte, chegará o momento em que mais fará do sofrimento frutos de experiência no caminho, porque terá vencido pedra e espinho, em paz consigo mesmo. Vendo a vida do alto, anotará as maravilhas das maravilhas do universo, refletirá no coração as luzes do Senhor, mesmo sem conhecê-las. Dos céus fitando a lágrima e a vida, a que a humildade se aferra, ele conhecerá, embora a dor e a guerra, que a nossa linda terra é um hotel 5 estrelas. E essa é uma página ditada pelo Espírito Maria Dolores a Chico Xavier, tá? Foi recebida no Centro Espírita União, no bairro do Jabaquara, São Paulo. É um livrinho de pequenas anotações. Tem muito a ver com o tema da noite, a reencarnação, com a nossa irmã Cecília Viana, para a gente entender, né? Realmente, a Terra é um hotel 5 estrelas? Pedimos a Jesus, te inspire e inspire a todos nós na reflexão do estudo dessa noite. Muita paz a todos. Boa noite. Quanto tempo. Saudade de estarmos juntos. Mas ainda bem que temos essa oportunidade de estarmos aqui. Da mesma forma que temos essa oportunidade bendita de estarmos encarnados neste momento no mundo. Um momento de tantas tribulações e, por esse motivo, muito rico de aprendizado e de oportunidades de crescimento. Às vezes pode parecer paradoxal, mas hoje a gente vai conversar sobre a reencarnação, sobre a oportunidade que estamos vivenciando no momento. Afinal de contas, estamos todos nós reencarnados, né? Então, uma das coisas que algumas pessoas têm dificuldade de entender, né, que tem gente que vê a reencarnação de uma forma negativa, mas ela não tem nada de negativo, né? Se a gente olhar o mundo à nossa volta, é quase inconcebível pensar em justiça divina sem considerar a possibilidade da reencarnação. Porque quando a gente olha ao nosso redor, gente, são tantas as diferenças sociais, são tantas as diferenças físicas, são tantas diferenças de talento, são tantas diferenças de adversidade, né? E a gente se pergunta, mas por que isso? Que justiça, meu Deus, que é essa? Onde as pessoas são tão diferentes, tão distintas, por que isso ocorre? Por que umas pessoas vivem até tão velhos, uma vida boa, e outras pessoas têm uma vida tão difícil? Por que umas existências são tão curtas, que terminam tão rapidamente? Às vezes a gente não entende quando a gente olha só sob a ótica material, mas nós somos muito mais que matéria, né? Nós somos seres espirituais, né? Então, é importante a gente considerar isso e considerar esse passado na nossa existência, para entender por que nós somos hoje o que somos, mas sabermos também de onde viemos e para onde vamos, né? E a reencarnação resolve essa situação, né? Porque explica não só as diferenças de aptidões, de caráter, né, de capacidades, como de experiências,
mas mostra que existe uma justiça divina, que é perfeita, né? E aonde a gente não é punido, a gente tem uma visão errada disso. A gente é educado nesse processo. Esse processo é para o nosso aprendizado. E aí vamos entender um pouquinho, né, por que a gente tem essas dificuldades de entender o processo como um processo educativo de crescimento, né, do ser que cada um de nós é. Então, Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino da Dor, coloca o seguinte, que a reencarnação é a única forma racional porque se pode admitir a reparação das faltas cometidas e a evolução gradual dos seres. Sem ela, não se vê sanção moral satisfatória e completa. Não há possibilidade de conceber a existência de um ser que governe o universo com justiça. Mas nós concebemos. Para nós, Deus existe, é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, infinitamente bom e justo, que nos criou por amor, mas nos criou a todos iguais. No início, todos somos iguais, simples e ignorantes. E através dessas múltiplas existências, nós vamos aprendendo, né, a nos apoderarmos desse potencial divino que Deus plantou em cada um de nós quando nos fez a sua semelhança. É nesse sentido, né? Quando Jesus nos lembrou, vós sois deuses, nós temos capacidade de modificar o ambiente onde estamos, né? E todos nós estamos submetidos às leis de Deus. E cumprir o mandamento, amar ao próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas, é guardarmos respeito pelas leis divinas, ou seja, fazermos o que está de acordo com a nossa consciência, pois as leis de Deus estão gravadas em nossa consciência. E através dessas múltiplas existências, nós vamos acumulando experiências, vamos exercitando o nosso livre-arbítrio e despertando o Cristo interior que cabe em cada um de nós. Então nós temos um ponto de origem comum, a gente escolhe vários caminhos diferentes, mas no final todos convergiremos para a mesma questão, que é atingir a perfeição, ou seja, nos livrarmos das nossas imperfeições, porque são as nossas imperfeições que são as causas das nossas mazelas e dos nossos sofrimentos. Então, na pergunta 132 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou aos espíritos qual o objetivo da encarnação, e os espíritos responderam: o objetivo é de chegar à perfeição. Para tal, é necessário passarmos pelas tribulações da existência material. E isso também nos permite cumprir a nossa parte na obra da criação geral, que é de concorrendo para a obra geral, ou seja, auxiliando com a nossa capacidade cocriativa, nós vamos nos adiantando, nós vamos nos burilando neste processo. Então a gente tem que entender que a gente vive na Terra muitas vezes, tá? Ou na matéria, porque não existe só o orbe terrestre, tá? Bens e males que nos afligem são consequências do bem ou do mal que praticamos. Isso é importante a gente pensar e refletir sobre esse assunto, né? Porque se hoje os males que me acometem e os bens que me chegam são produtos do que eu semeei no meu passado, se eu ficar mais atento ao que eu estou semeando agora, né, eu vou colher melhores frutos. Eu vou sair de um círculo vicioso para um círculo virtuoso. E como nós somos seres eternos, nós não temos fim, a nossa persona sim, porque ela é a existência material, mas o nosso ser espiritual não, ele sobrevive à matéria, levando todos os aprendizados dessa existência que a gente tem, né? Então, a gente tem que entender que às vezes nessa vida eu estou fazendo tudo certo e nada dá certo, e provavelmente isso é consequência de um passado remoto. Mas às vezes as coisas não dão certo agora, não tem relação com o passado remoto. Tem relação com as escolhas que eu faço hoje e não avalio. Porque muitas das vezes, gente, a gente é iludido sobre a nossa própria condição e sobre as coisas que a gente quer, que nos desvirtuam, porque a gente pensa de forma muito imediatista, de forma muito materialista, esquecendo que somos seres espirituais, né? Então, é importante a gente nos lembrar que as desigualdades que nos chocam resultam das diferentes situações ocupadas pelas almas nos seus graus infinitos de evolução.
mas nem por isso eu não devo auxiliar meu semelhante. Porque estamos aqui para despertar também a solidariedade, né? Amar ao próximo, lembra? Então a vida será rica das oportunidades que nós necessitamos para crescermos enquanto seres espirituais. Então, o conteúdo programático de cada um é exclusivo, porque somos seres únicos. Ninguém é igual a ninguém. Temos experiências únicas e vamos desenvolver essas virtudes. Lembra que no início todo mundo é simples e ignorante, e no final todo mundo chega à perfeição e à felicidade plena. Mas no meio do caminho as escolhas são livres, mas o processo é perfeito e todos nós aprenderemos com os nossos erros e com os nossos acertos. Então, uma coisa de cara chama atenção. Então, se o processo empírico de aprendizado, né, de exercício do livre-arbítrio, iremos errar. Eu errar faz parte do processo. Não tem problema errar, pelo menos de forma inconsciente. Isso faz parte da nossa ignorância, da nossa imperfeição. Mas conforme a gente vai se apoderando das nossas capacidades e vai entendendo o nosso papel no processo todo da criação e das nossas responsabilidades, a gente sente necessidade de reparar as nossas faltas. Então, muitas das vezes, nós pedimos novas oportunidades. Quantas vezes na vida a gente já não quis refazer uma situação? Então, a reencarnação é sempre uma bênção. Porque, gente, é muito difícil, é impossível que a gente consiga adquirir todas as virtudes que Cristo nos mostrou, porque Cristo é nosso modelo, né? O modelo de perfeição humana é Jesus. Ele nos mostrou o caminho, a porta estreita, né, para chegar à salvação, ou seja, para chegarmos nesse processo de autoiluminação, né, de sermos seres plenos, né, levando em consideração a nossa origem espiritual que está transitoriamente na matéria. Né? Nós não somos um corpo que tem uma alma, nós somos uma alma, um espírito que se utiliza de um veículo material para poder fazer, né, a sua interação com o meio onde ele está e nesse processo de beneficiar o meio onde ele está, se beneficiar aprendendo com as suas experiências. Então a encarnação é sempre uma bênção e ela sempre vai trazer para a gente aquilo que a gente tem uma maior necessidade de trabalhar naquele momento, aquilo que está incomodando mais o nosso eu mais profundo. O nosso eu mais profundo, né, tem consciência das leis divinas, sabe, né, intui a lei de progresso, quer caminhar para frente. Então a gente busca essas situações, né, que vão fazer com que a gente saia de alguns grilhões que a gente se coloca por mais escolhas pretéritas, para que a gente repense valores, para que a gente se repense e para que a gente se conheça, né? É a necessidade que faz o homem querer ter situações melhores. Então não tem problema enquanto a gente está na matéria, né, e cuidar dessas questões, tipo cuidar do meu corpo. É importante porque é o meu veículo que eu estou aqui, então eu preciso cuidar bem dele, porque mente sã, corpo são, né? Porque eu sou um ser espiritual que eu vou ignorar, né, o meu corpo. Eu não posso ignorar as minhas obrigações sociais de trabalho, eu tenho que existir, para existir aqui eu tenho que morar, eu tenho que comer, mas isso não é a finalidade da minha existência. Isso são situações que eu sou submetido para que eu lide com os meus desejos, com as minhas vontades, desenvolva perseverança, coragem, caráter, resiliência, que eu me conheça, que eu saiba aonde estão meus sentimentos, que eu consiga, né, transformar os meus instintos que foram importantes para mim numa fase da minha evolução espiritual em coisas mais elevadas, de sentimentos mais nobres. Então tudo vai se transmutando e a transição que a gente fez, né, do mineral para o vegetal, para o ser pensante espiritual, que é o ser humano, para a gente fazer essa transição para o angelical, que é o modelo de Cristo, tem um caminho muito grande para a gente seguir, e só através das reencarnações é que a gente vai chegar lá. É claro que quando a gente se depurar, quando a gente conseguir ficar livre de todas as nossas falhas, a gente não tem mais a necessidade da reencarnação. E aí a gente pode reencarnar como Cristo fez, como uma missão, de uma forma para trazer por escolha, né? Porque achava importante fazer aquilo por aquela humanidade inteira, né? A gente está muito longe disso, a gente ainda tem necessidade desse ciclo encarnatório, porque a gente ainda tem muita imperfeição para trabalhar, né? Então, para que a gente viva de uma forma mais tranquila, a gente precisa entender
que nós sofremos as consequências do nosso próprio proceder, né? Então a gente deve ver na pluralidade das vidas da alma a condição necessária da nossa educação e progresso. Cada um leva para outra vida e traz para essa que está vivendo, ao nascer, a semente do passado, que há de espalhar os seus frutos conforme a sua natureza. Isso está no Livro dos Espíritos, quando ele fala sobre a lei de liberdade, sobre a fatalidade. E uma existência só não vai bastar, às vezes, para a gente fazer todo esse processo de transformação de conhecimento, né? E se uma existência só não bastar para que eu possa, por exemplo, me redimir frente a uma escolha muito desastrosa, eu terei quantas eu tiver necessidade para que eu consiga me redimir frente a mim mesmo, frente à minha própria consciência, né? Então, os nossos atos cotidianos, eles também causam novos efeitos. Então, isso não é porque foi passado, parou e... Não, gente, isso é um contínuo. Toda ação gera uma reação. Muitas das vezes, a gente não tem consciência disso, porque a gente vive muito de uma forma automática. A gente não para muito para pensar. Eu gosto de uma frase que o Rossano fala, assim, um casamento não se destrói numa situação. São anos e anos de negligência, né? Uma reputação também não se destrói de uma hora para outra. Tem várias coisas que a gente vai fazendo, pequenas concessões, ou vai se acomodando, que quando a gente vê o resultado daquelas escolhas, talvez a gente não tenha pensado quando fez aquelas escolhas. Uma forma mais simples é, na hora que eu como aquele docinho que eu gosto, né, eu não penso que eu possa engordar, que aquilo pode me dar aterosclerose, e uma série de outros prazeres de curto prazo que têm consequências, né, mas não só físicas, né. O tipo de pensamento que eu alimento, né, minhas reclamações, meu ódio, minha ira, minha angústia, minha raiva, que tipo de energia isso gera para mim? Eu sou o primeiro a ser atingido por essas energias geradas pela minha mente. Então a gente sofre as consequências de nós mesmos o tempo inteiro. Então, da mesma forma, eu posso, tanto por escolhas melhores, né, apaziguar determinadas situações que eu deveria passar, porque eu estou passando de uma forma mais madura, de uma forma mais consciente, como eu também posso piorar muito mais do que eu precisava, porque eu não estou sabendo aproveitar essa situação, ou por causa de culpa, ou por causa de mágoa, por causa de outras coisas que a gente não trabalha, que são sofrimentos extras que a gente acrescenta para a nossa vida, que não eram necessários, mas que, como a gente tem essas imperfeições são as geratrizes, né, do nosso sofrimento. Então, a gente sempre vai ter essas consequências. Então, é claro que, como nós somos espíritos em constante evolução, algumas das dificuldades que a gente passa na vida, elas são provas. O que é prova, né? Porque tem uma diferença entre prova e expiação. A prova são as dificuldades naturais da nossa existência. Só o fato da gente encarnar, olha só, a gente nasce, e aí quando nasce a gente tem fome, a gente precisa comer, a gente precisa se abrigar das questões climáticas, a gente precisa trabalhar para subsistir, para conseguir ter o que comer, a gente precisa, né, a gente ser de relação, fazer nosso network, conhecer as pessoas, lidar com as pessoas, negociar com as pessoas, lidar com todo mundo, né, para que a gente possa convergir para o bem-estar comum, e a gente vai morrer. A existência material, ela tem prazo para acabar, né? O ser espiritual não, mas aquela existência material, ela é transitória. Então a gente tem que lidar com a impermanência das coisas, né? Para a gente aprender que nada é nosso, né? O que é nosso é só aquilo que eu construo de vivência, de valor, né? De experiência, de afeto, ou desafeto também. Mas isso é o que eu levo. Eu não levo casa, eu não levo título, eu não levo nada, né? Nada eu levo, só a vida que eu levei, ou seja, só as escolhas que eu fiz, as consequências dela, os afetos que eu plantei, né? As virtudes que eu sedimentei em mim. Então são essas coisas que para o ser espiritual são mais importantes. Então a vida vai sempre nos colocar à prova, para que a gente veja se a gente está fazendo a escolha correta, para a gente saber se o nosso livre-arbítrio está alinhado com as leis de Deus. Então, o que é a prova? São dificuldades naturais da existência,
São situações que representam desafios evolutivos que a gente, às vezes, no plano espiritual, resolveu. Não, eu estou precisando trabalhar a paciência. Então, eu quero uma vida, que a minha vida teste a minha paciência. Não, eu estou precisando trabalhar a minha fé. Ah, não, eu estou precisando trabalhar o meu orgulho. A gente vai escolher o conteúdo programático. A vida é uma escola. E a gente vai passar por provas nesse sentido, para que a gente desperte esse valor que a gente, enquanto espírito, está querendo despertar, tá? Então, essas provas, elas nos tiram da zona de conforto, obviamente, né? Mas elas nos trazem oportunidade de crescimento e aprendizado, né? Toda crise, ela traz pra gente uma oportunidade de aprendizado. Mas as provas são abundantes na vida, né? E elas são opcionais. Você errou, você faz de novo, vai testando. E se a gente prestar atenção na nossa vida, no que a gente é testado, a gente até consegue intuir qual foi a matériazinha, né? Qual foi a virtude que a gente se inscreveu para desenvolver nessa vida. Ou pelo menos ampliar um pouco mais, né? Já a expiação é um pouco diferente. A expiação é o efeito, é a consequência de coisas que eu já fiz, escolhas pretéritas. Elas podem ser, né, uma contenção temporária da minha liberdade individual, pode ser um problema físico, uma doença, pode ser uma situação, né, que acontece na minha vida que eu tenho que passar por ela para eu poder perceber como é que é o outro lado, né, da história, que eu estava diferente, né? Então a expiação, ela é inevitável, ela é um reajuste às determinações das leis de Deus, é o meu resgate, né? Mas também trazem oportunidade de reparação, de resgate e aprendizagem. Então, gente, nunca é castigo. A gente que vê dessa forma porque é imaturo e orgulhoso. O nosso ego se ressente quando ele não consegue o que ele quer, não é? Mas, na realidade, as provas são testes para ver se a gente consegue despertar para aquela situação que é importante para o nosso espírito. Já a expiação é um resgate. Todas as duas são oportunidades de crescimento e da gente se repensar e fazer, né, um eu melhor, né? É óbvio que é doloroso, gente. Não é fácil a gente deixar de ser o que é para ser outro. Não é fácil. Mas quantas coisas na vida são dolorosas e vale a pena? A gente pode fazer um paralelo com o parto, né? Se a pessoa pensar muito na dor que é, talvez ela desista, mas ela sabe que ali vai vir o filho, que vai vir a vida, e vale aquela dor. Então, quando a gente sabe o objetivo, né, o porquê, a gente consegue ter mais resiliência. Então, às vezes, quantas pessoas não passam dias e dias se dedicando, estudando, porque querem passar no concurso? Ele abriu mão de um monte de prazer. Por quê? Porque ele tinha um objetivo maior, né? Então, quantas vezes na vida a gente não poupa daqui, poupa dali, para poder ter uma casa melhor? Então, por que a gente não pode fazer isso para ser uma pessoa melhor? Porque o ser espiritual, ele só leva o que ele é. Então, muitas das vezes, a vida vai ser difícil, vai ser adversa e vai nos colocar em xeque para que a gente possa ser uma pessoa melhor, para que a gente se encontre com a nossa essência espiritual, para que a gente passe a valorizar durante a experiência na Terra, né, os valores que são necessários ao espírito. Porque a gente entende, enquanto ser espiritual, que a encarnação é uma forma, né? Assim, essa situação transitória na matéria, e é transitória, ou seja, eu sei que todo problema tem hora para acabar, né? Mas depende de eu conseguir resolver essas questões interiores. Por quê? Porque os problemas são gerados pelas minhas imperfeições. Eu preciso passar por aquela situação para conseguir me libertar de determinados grilhões, que são as minhas próprias emoções desequilibradas, gente. Minha raiva, meu orgulho, minha vaidade, meu egoísmo, isso tudo causa sofrimento para o espírito. Então a gente só consegue se libertar quando a gente aprende, né, a se limitar de alguma forma, assim. Nem tudo é assim, eu posso tudo, mas nem tudo me convém, né? Então a gente entende que o bom exercício do livre-arbítrio é a forma mais segura da gente caminhar por essa encarnação, mas sem medo de errar, tá, gente? Porque a gente vai errar, é da vida. E ao a gente reconhecer isso, fica mais fácil da gente aceitar o erro do outro. Então todos nós temos as nossas dificuldades, nós não somos melhores nem pior do que ninguém. Deus nos coloca juntos nesse mundo porque temos potenciais diferentes, e olhando exemplos melhores do que a gente vê onde a gente pode chegar, e olhando exemplos ainda que em algumas coisas não estão tão desenvolvidas quanto na gente, a gente vai exercitar a compaixão, a compreensão, porque nós também já estivemos lá.
O que seria de nós se não fosse a benesse dos espíritos superiores que já alcançaram esse grau de perfeição e que vem ao nosso auxílio, né? Nos dar uma mão, nos acalmar. Essa energia amorosa que Deus emana para o universo inteiro, para toda a sua criação, ela está acessível para cada um de nós na hora da prece. Então, se a prova bater a sua porta, se a expiação bater a sua porta, não se desarvore, não se desespere. Lembra por que você está aqui. Né? Não é de férias no Caribe, não é isso que a gente veio fazer aqui, não foi para curtir pra caramba, não. Claro que momentos de alegria é importante, é claro que isso é bom, buscar o bem-estar é importante, né? Mas a gente tem que entender que muitas das coisas que a gente quer não são necessárias, são supérfluas, e a gente sofre sem necessidade por uma série de questões que não são de fato importantes. Por isso que tem muita gente, quando chega próximo da morte, redimensiona o que chama de problema ou não. É claro que a gente está numa fase, né, gente, que tá difícil, né? Muita coisa acontecendo, muita gente morrendo na pandemia, mas a gente sabe, gente, a vida continua. A gente tem que se cuidar, obviamente, né? Porque é importante que a gente fique o tempo que a gente programou para ficar. E antes da hora nunca é um bom negócio, causa sofrimento para o espírito, né? Mas quando a gente vai na hora que tem que ir, no momento certo, a gente tira as experiências que a gente precisa tirar. E tudo na vida é aprendizado. Todas essas almas continuam vivas, né? Agora, é claro que a gente passa por uma série de tribulações e às vezes a gente fica desanimado, fica triste, é natural, gente. A tristeza também faz parte da vida. Então a gente tem que aproveitar os momentos de alegria para se reenergizar e os de tristeza para refletir, para que a gente repense os nossos valores, para que a gente se religue com a nossa origem espiritual, né? Com a nossa origem de filhos de Deus, né? Nós sabemos que somos espíritos imortais e que isso aqui é transitório. Então, em vez de perguntar por que isso está me acontecendo, claro que tem um motivo. Se Deus é infinitamente bom e justo, tudo que me acontece é para o meu bem, mesmo que eu não veja dessa forma, mesmo que eu não saiba aproveitar a oportunidade que eu estou recebendo, mas é para o meu bem. Então, eu preciso lembrar para quê? Para que eu estou passando isso? Para quê? Para que eu desperte para valores mais profundos, para que eu me reconecte com a minha realidade espiritual, para que eu viva no mundo sabendo que eu não sou do mundo, mas que eu estou no mundo de forma transitória. E o que vai importar são as minhas relações, são os meus aprendizados, tudo que eu consegui aprender com as adversidades da vida, né? Então tem vezes, gente, que a vida é difícil mesmo. Vamos nos enganar. Mesmo fazendo tudo certo, quando Jesus veio dar o exemplo do Calvário pra gente, ele não disse que ia ser fácil, né? Ele carregou a cruz até o final, mas ele nunca se desesperou, né? No final do Calvário ele ainda pediu a Deus que nos perdoasse, porque nós não sabíamos o que fazíamos. Então isso é um exemplo de serenidade, de fé, de alinhamento com a vontade divina, que a gente ainda tem muito que trabalhar para chegar lá, né? Mas quando a gente passa, o que a vida está querendo me ensinar? Então a gente vai ter existências que vão nos testar profundamente na nossa fé, na nossa resiliência, mas também vai ter existência que vai testar na nossa vaidade, no nosso egoísmo. Mas às vezes a gente pergunta assim, porque a gente fala assim, você escolheu, né? A gente escolhe. Aí a gente fala assim, mas não é possível, né? Quando a gente está passando uma situação, tinha uma amiga minha que ela teve 2 cânceres seguidos, e ela falou, gente, não é possível que eu escolhi passar por isso, né? Mas a gente não escolhe o que a gente vai passar. A gente escolhe o que a gente quer aprender. A gente escolhe o que a gente está fazendo, como é que a gente se coloca no mundo, como é que a gente age com as outras pessoas. Isso a gente escolhe. As consequências nem sempre. Então, muitas das vezes, quando a gente... Vou dar o exemplo do docinho, que é mais fácil. Come lá uma fatia de bolo maravilhosa. Depois a gente, na hora que eu tô comendo bolo, eu não penso, né, que eu vou engordar por causa daquilo. Que quando eu como, sei lá, uma feijoada, eu tenho pressão alta, que isso pode aumentar a minha pressão. Ou quando eu falo o que eu quero, na hora que eu quero, que vai ter gente que vai se magoar comigo. Eu fui lá e fiz a minha vontade, resolvi, né, a coisa do curto prazo. E não pensei nas consequências. Muitas das vezes a gente não pensa nas consequências. E aí mas a gente não está livre, né? A ação tem uma reação. Então muitas das vezes eu não tenho consciência da escolha que eu estou fazendo.
Muitas das vezes tem gente até que nos chama atenção, cuidado, olha o que você está fazendo, não faz. E a gente ignora, porque não é isso que a gente quer, né? O nosso ego ali, né? Que tem a necessidade, né, do retorno rápido. Então, é a gente mesmo, por nossa própria vontade, que forja as nossas próprias cadeias. É a gente que tece fio por fio, dia a dia, do nascimento à morte, a rede do nosso destino. Esses trechinhos eu tirei do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, do Leon Denis. A lei da justiça é lei de harmonia e determina as consequências dos atos que praticamos livremente. Não pune, não é punição, nem recompensa, mas preside a ordem e ao equilíbrio. Todo dano causado à ordem universal acarreta causas de sofrimento e uma reparação necessária para se restabelecer a harmonia. Então, gente, há fatos na nossa vida que forçosamente devem acontecer porque são consequências de escolhas pretéritas. E muitas das vezes, quando a gente reencarnou, a gente sabia que isso podia nos acontecer, né? Então, um acontecimento é muitas vezes a consequência de atos que a gente praticou por livre vontade. Não que a gente escolheu a consequência, a gente fez uma determinada coisa, fez uma determinada escolha e aquilo tem uma determinada consequência, né? Então, tem gente que faz várias escolhas equivocadas e quando vem a conta, né, quando vem a realidade, né, se apresenta pelas reações àquelas escolhas que foram sendo feitas, a pessoa se assusta, né? Então a gente tem que pensar um pouco mais antes de ser tão reativo e ser mais reflexivos, né? E acaba, gente, que não é só pela dor que a gente pode evoluir, tá? A gente pode evoluir pela autodisciplina, a gente pode evoluir pelo amor, a gente pode fazer, por saber melhor exercício do livre-arbítrio, fazer uma escolha diferente do que aquilo que a gente quer, porque apesar da gente querer não é bom pra gente, ter essa maturidade difícil. Mas acaba que a dor talvez seja um dos mais eficientes, né, digamos assim, freios de arrumação que a gente tem na nossa vida. Faz a gente parar para pensar, tá doendo, tem alguma coisa errada. Então, às vezes, apenas as grandes dores e acontecimentos, elas são capazes de despertar na gente essa crise que vai fazer a gente rever as nossas atitudes, né? E não é tudo que acontece na minha vida que é programado, não é isso. A gente não é fatalista, assim, não, gente, o meu livre-arbítrio pode modular tanto para melhor um cenário que não era tão favorável quando eu encarnei, quanto para pior, né? Porque depende das escolhas que eu estou fazendo. Como eu falei, a gente pode melhorar ou pode piorar, né? E a gente pode, por nossa ação e vontade, fazer com que acontecimentos que tinham tudo para acontecer não ocorram, porque a gente fez escolhas que diminuíram a chance daquilo acontecer e vice-versa, né? Então tem coisas que eu nem precisava passar, mas que eu passo por escolhas atuais que eu faço neste momento. Então lembrar, gente, que essa coisa da causa e efeito, ela é constante, né? Eu sempre posso atenuar, como eu também posso piorar, né? Então a gente tem que estar com isso atento, para que a gente, quando passar por uma situação que desperte na gente esse questionamento de o que estou fazendo da minha vida, quais são as escolhas que eu estou fazendo, para que eu não ache que Deus está contra mim e que fui esquecido pela sorte, para que eu lembre que eu sou o timoneiro da minha vida, que eu sou o autor da minha vida. Tem uma música muito bonita do Almir Sater que fala: cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz, mas antes disso ele fala: cada um de nós compõe a sua história. Então a gente pode não querer essa responsabilidade, mas ela é nossa e ela é intransferível. Ninguém pode fazer isso por mim, só eu mesmo. Só eu mesmo posso ser o que sou. Só eu mesmo posso descobrir quem eu sou. Só eu mesmo posso fazer as escolhas e ter as atitudes que eu quero ter. Não tem como transferir isso. Isso é o deserto que a gente vai passar sozinho, todos nós, né? A gente e Deus, a gente e a nossa consciência. Então a gente tem que lembrar do poder da nossa vontade, da nossa ação, em fazer uma realidade diferente. Então não existe azar e sorte, vamos concordar com isso, né? Tudo é decorrente das escolhas que a gente faz na nossa existência presente, né? E a gente quis ser provado em determinadas situações porque a gente queria despertar em nós determinados valores, porque estava nos fazendo sofrer não tê-los na nossa existência espiritual, né? Então eu posso querer ser testada numa vida de decepções,
para exercitar o quê? Paciência, resignação, fé. Mas eu posso estar precisando ser testado na prova do sucesso e da beleza. Você acha que isso não é prova? Não, também é. E quantas pessoas falham vertiginosamente nessas falhas de poder, de sucesso, né? Isso são provas. Você está testando outras coisas, orgulho, vaidade, sua capacidade de ser generoso ou não, de ser humilde ou não. Então, a vida sempre vai nos oferecer a oportunidade de despertarmos valores morais no nosso espírito. Então, o fracasso ou o êxito pode ser decorrente, né, do empenho de cada um de nós. Mas admitir que a gente falha por nossa culpa é difícil, né? É mais fácil culpar os astros, Deus, conjuntura, tudo, botar a responsabilidade no outro. Mas botar a responsabilidade no outro não resolve o nosso problema. Porque só a gente pode resolver o nosso problema fazendo escolhas melhores, lidando com a nossa existência e com os nossos problemas de uma forma mais madura e consciente da nossa realidade espiritual, né? Então, a gente tem que entender o que a gente está sendo testado, o que a gente precisa resolver. Porque, como eu falei lá no início, né, a causa dos nossos sofrimentos são as nossas próprias imperfeições. Então, que imperfeição estou precisando trabalhar para melhorar o efeito das consequências que eu estou vivendo, para diminuir o impacto deles na minha vida? De que forma eu tenho que olhar aquela situação? E aí, o dia que a imperfeição de fato se resolver, o problema se resolve, né? Mas a gente é muito imediatista e quer tudo num tempo que não é realidade. Então, gente, para a gente lidar melhor com as provações, a gente precisa, quando está passando por elas, né? Porque é muito fácil a gente falar isso quando a gente está bem, que está tudo dando certo na nossa vida, né? Mas quando a gente está passando uma adversidade, e na tua conjuntura todo mundo está passando muita adversidade, nessa hora a gente tem que estar lembrando, por que eu estou aqui? Né? E em vez de reclamar de tudo que a gente está vivendo, olhar quais são as oportunidades, do que eu posso aprender com isso tudo que eu estou vivendo. Tem tanta coisa que a gente pode aprender, a valorizar a família, a valorizar a saúde, né? A gente a aprender a ouvir o outro, ficar sem essa coisa polarizada, que ninguém escuta ninguém, todo mundo se acha dono da razão de tudo. E a gente, tanta coisa que a gente não, a oportunidade de estar em conjunto também, que a gente não tem mais, né? A importância, né, da questão do afeto, da gente estar junto, tanta coisa que a gente deixou de ter, né, que a gente está podendo valorizar no momento. Mas, acima de tudo, essa pandemia nos trouxe tempo com a gente mesmo, sem fugir da gente mesmo. E a gente está usando esse tempo para repensar a gente, para repensar as escolhas, para repensar se a vida que eu levo é a que realmente me convém, se é a melhor para mim, né? Isso é uma oportunidade para o espírito que é fundamental. Então, às vezes, o que é importante para o ser na matéria, que ele acha que é importante, não é de fato importante. Então, nessas horas, vale a pena a gente buscar na consciência e falar, gente, mas eu estou aqui mesmo para quê? Para trabalhar as minhas imperfeições. Então, o que essa adversidade me mostra sobre mim? Né? Então, eu tenho que olhar para dentro, ver minhas sombras, ver as minhas dificuldades, reconhecer a minha parcela de responsabilidade para que eu transmute isso. Lembrar, gente, que toda conquista é resultado de esforço e de trabalho. Então, nada vai vir de graça nem cair do céu. Deus nos ajuda e provê tudo, mas a gente precisa, né, de agir. Então, lembrar sempre que reencarnação é dádiva de Deus para o processo de evolução. É a oportunidade da gente refazer aquilo que a gente errou. É a oportunidade de crescer e de aprender com as nossas dificuldades. Quando surgem dificuldades naturais, a gente fica reclamando da vida. A gente, em vez de olhar, oba, uma oportunidade, vou crescer aqui, vou aprender com isso, a gente fica reclamando do que está acontecendo. Reclamar não resolve, ainda envenena a nossa alma, né? Porque a gente fica desanimado. Nessa hora, a gente tem que se recordar de Jesus, do exemplo que ele nos deu, para que a gente supere o nosso desânimo e a nossa rebeldia. E aí a gente se sintonizando, né, com as esferas superiores, a gente tem mais serenidade e tem mais chance de lidar com os problemas e as dificuldades. Então, acalma-te, né? Respira, medita, eleva o pensamento a Deus, faz uma oração, não reclama, né? A solução virá, nós temos capacidade de superar as adversidades. Somos co-criadores, somos deuses.
nos apropriemos disso, mas não temamos as adversidades, não temamos pelo nosso futuro. Somos seres imortais, que estamos aqui de forma transitória, então todo problema dessa vida ele tem um prazo para acabar. Então, não reclama, porque reclamar é perda de tempo, já diz Joana de Anjos pra gente, né? Então, nessa hora lembra que para a gente despertar os valores morais, para que a gente possa vir a ser o Cristo que existe em cada um de nós, a gente vai encarnar nos meios mais diversos e em todas as condições sociais. A gente vai aprender a obedecer, a gente tem que aprender a mandar, a gente vai ter vidas obscuras de trabalho, de privação, para a gente se acostumar a renunciar das vaidades materiais, para a gente se desapegar das coisas que não são importantes, aprender a ter a paciência, adquirir disciplina. Vai ter existências de estudos, de dedicação, de caridade, onde a gente vai, né, desenvolver o coração, desenvolver a nossa mente, enriquecer as nossas qualidades. Existirão vidas de sacrifício pela família, pela humanidade, né? A gente vai aprendendo com todas essas existências, mas também são necessárias em algumas existências a prova cruel, o cadinho onde a gente vai quebrar o orgulho e o egoísmo, né? E a gente sempre vai ter as situações em que será possível a gente reparar as nossas faltas para que a gente se sinta, né, digno de novo de sentar à mesa como filho pródigo, que quando sai da convívio do pai, faz uma má escolha, sofre as consequências das suas escolhas e depois retorna, né, à casa do pai. Mas para que ele se sinta digno novamente, né, de estar junto ao pai, ele precisa se redimir, ele precisa reconstruir aqueles caminhos que ele fez anteriormente, como cada um de nós, né? Então, como a gente diz, errar faz parte e arrepender-se é abrir-se para o bem. Quando a gente descobrir que a gente errou, começa de imediato a ação reparadora. Não precisa esperar outra vida. Você pode fazer agora. Se você percebeu que está em erro, você pode mudar a sua atitude, né? Não é só palavra que pede desculpa, perdão. Algumas atitudes de recomposição dos danos que reparam o mal praticado, né? O bem, ele cobre uma multidão de males, né? Então a gente pode, não precisa ser na mesma moeda, não é lei de talião, a lei é de amor, né? Então eu posso conseguir resgatar o mal com muitos bens para aquelas pessoas a quem eu fiz o mal ou situações semelhantes, né? Então, se a gente conhecer essa realidade, a gente pode cultivar a coragem de identificar os nossos erros e de se arrepender dele e no ato contínuo reparar, sem a necessidade da culpa que paralisa, né? E também sem a necessidade da mágoa quando nós fomos, né, as vítimas, entre aspas, dessas situações. Lembrando que todos nós erramos e todos nós necessitamos do perdão, do auto-perdão e do perdão ao próximo, né? E nessas horas a gente tem que se conectar com os planos mais superiores para que a gente consiga, né, achar a coragem, a fé e a resiliência para que a gente faça melhores escolhas para não errar e para que a gente lide com os erros que a gente já cometeu de uma forma mais madura, sem medo, né, com coragem. A gente precisa ter coragem para se responsabilizar pelo que a gente escolheu. E aí tem uma frase, tem uma página da Joana de Anjos no livro Otimismo que fala assim: podes se queres. Dificilmente logrará a vitória quem se recusa a enfrentar os desafios do cotidiano. Desistir do empreendimento porque se apresente difícil significa abandonar seus insucessos. Se queres, podes. Quando te propões a realizar os labores que te dizem respeito. Então, presta atenção. Se queres, podes, quando te propões a realizar os labores que te dizem respeito, ou seja, fazer a sua parte. Quando a gente faz isso, a gente abre-se à vitória, né? Não te abatas ante impedimentos, nem persigas sucessos improvisados, imediatos, que seguem lugar a terríveis desencantos. Prossegue em paz na ação operosa e confiante. Jesus disse: aquele que perseverar até o fim, esse estará salvo. Então nunca desista de você mesmo, né? Lembra que a justiça de Deus nunca falha, né? É a justiça de Deus dentro de nós que nos torna felizes ou infelizes, sãos ou doentes, de conformidades com os nossos passados e a maneira de viver no presente. Essa frase está no livro de Richard Simonetti, O Peso do Passado.
E no Problema do Ser e do Destino da Dor, Leon Denis nos fala: associarmos os nossos atos ao plano divino, agirmos com harmonia e para o bem de todos, estamos aqui para servir, não para sermos servidos, né? É preparar a nossa elevação para a felicidade. Então, gente, é só a gente começar agora. Chico dizia, não consigo apagar aquilo que eu já escrevi, mas eu sempre posso escrever um novo fim, sempre posso começar uma nova história agora. É questão de escolha. É óbvio que eu tenho que perseverar, que eu tenho que vivenciar as consequências das minhas escolhas pretéritas, mas eu não tenho que ter medo do processo, né? Eu tenho que ter coragem. E a gente não deve nada, a gente fica pensando que é uma matemática que deve, paga, não é isso, gente. A gente vai ser fiscalizado sempre pela nossa própria consciência. Quando eu tenho, assim, dentro da minha consciência, tem um viés, que, quando eu me desvio da lei de Deus, aquilo me causa desequilíbrio, me causa mal-estar. E eu sinto necessidade de reparação para que eu fique em paz com a minha própria consciência. Então eu devo a mim mesmo, né, essa paz. Eu devo a mim mesmo essa reconstrução interior, essa renovação, essa reforma íntima. Mas é importante que a gente lembre que a gente é aprendiz, ou seja, a gente não sabe ainda muita coisa. A gente vai errar e os outros também erram. Então a gente tem que aprender a exercitar o perdão, tanto com o nosso próprio erro quanto com o erro do semelhante. Mas quando for o nosso próprio erro, a gente deve responsabilizar-se por ele e recomeçar quantas vezes forem necessárias. Deus não desiste de nós, nós também não devemos desistir. Que a gente possa ser grato por tudo, mas tudo mesmo que acontece na gente, de bom e de ruim, né? O de bom é fácil ser grato. O de ruim, aí a gente tem que olhar com o olho do espírito. O que eu estou aprendendo com essa situação, com essa privação, com essa diversidade? E quanto mais rápido eu conseguir aprender, mais facilmente, né, eu vou me libertar daquele sofrimento, daquela dor. Lembrar que vós sois deuses. Jesus nos lembrou disso. Então a gente pode construir hoje uma existência mais plena e feliz. Para isso, desejo que todos nós possamos nos fortalecer na fé, na perseverança, na coragem, nesse caminho inevitável do processo. Gente, a lei de progresso é uma lei divina, tá? Para isso a gente precisa buscar o autoencontro, o autoconhecimento, e que a gente possa viver de maneira rica e plena, de forma consciente, lembrando que somos espíritos imortais, vivendo na Terra transitoriamente. Nós somos viajantes, trazemos só o que conhecemos, levaremos só o que aprendermos. Então que a gente possa valorizar também os valores do espírito na nossa existência, para que ela seja rica. E que as pedras do caminho, as dificuldades, todas as adversidades da vida não impeçam a gente de admirar a beleza da vida, da gente se sentir grato só de estar aqui nesse momento, apesar de todas as adversidades, porque para o espírito isso é um momento rico de aprendizado, rico de oportunidades de crescimento. Então o que eu desejo para todos nós é coragem e fé, para que a gente viva de forma plena e sejamos gratos sempre a Deus pela oportunidade de estarmos aqui e de podermos agora construir um futuro melhor para cada um de nós. Muita paz. Fiquem com Deus.